Que vídeo foda, mano. Eu vou achar o canal desse cara ainda. Tá na hora, né? A gente já viu o suficiente das coisas, vimos bastante notícias, já fiquei revoltado, já questionei o que é a justiça. É igual o Seiya no Prólogo do Céu. Cadê, ó? Essa cena do Seiya é maravilhosa. O que é um deus? Eu não entendo. Que tipo de mundo os deuses querem criar? Qual é a imagem que os deuses querem ver? Isso aqui é foda. Isso aqui é foda. Um deus. Um deus. Tá tudo parado, vocês percebem, ó? Um deus. Ó, o tempo parou, ó. Seiya! O que é um deus? Ai. Mas... Você pergunta o que é um deus? Você pergunta o que é um Essa deus? voz. Irmão! Um deus é algo que os mortais não podem entender. Nem ao menos tentar compreender. Nem ao menos tentar compreender o que é um deus. Artemis, A complexidade. eu pensava que você fosse mais esperta. Atena, deixe-me ver seu rosto. Venha. Saori, não! É um belo rosto. Pena que ele vai desaparecer. Pequena irmã, uma deusa humana é ainda pior do que um humano. Que absurdo. Um mortal insignificante atacando um deus. A Saori acreditou em nós mesmo quando enfrentamos Poseidon e Hades. Vou chorar, velho. Vou chorar, mano. Isso é muito lindo, Ela velho. arriscou sua vida e confiou em nós. Não, Seiya, não! Nosso poder é muito pequeno comparado ao poder do Apolo e o que ele pode fazer. Saori, Medo. isso é uma coisa que aprendi com a Marin. Jamais virar as costas para o inimigo e correr. Os deuses vivem eternamente e você nos desafia. Ser imortal é a coisa mais bela e poderosa do mundo. Desapareça, humano. Há algo imortal A em mim também. esperança. Nós queimamos nosso cosmo e adquirimos poder. Assim, nós cavaleiros nos unimos ao universo e nos tornamos quase imortais. Seiya! Nossa, isso aqui é muito antigo, mano. Muito antigo, entre aspas, né? Fazer o quê? Foi em 2007, sei lá. Eu não vou dar spoiler, tá? Os deuses são tão poderosos assim? Os humanos são pequenos comparados aos deuses? Os humanos fazem o melhor que podem para sobreviver. Você não tem o direito de ser um deus quando não protege aqueles que batalham tanto para sobreviver. Perdoar e zelar pelos humanos. Não é para isso que servem os deuses. A Saori quer dividir a sua vida com a gente. Bundinha do céu! Ela acredita em nós. Como você pode se chamar de Deus sem sentir amor pela humanidade? Se ser Deus é isso, então eu não preciso de vocês! Não é permitido aos humanos renegar os deuses. Não é permitido aos deuses. Por favor, não! Atena. Estou preocupada com o seu bem-estar. Sabe de onde veio essas ideias, né? Essa ideia veio do Sócrates, né? Veio do Platão, Sócrates, né? Essas ideias de você... Se os deuses não estão preparados para ajudar a humanidade, então a gente não precisa dos deuses. Meu irmão. Essa era uma das ideias de Sócrates, né? Sim, porque se você insistir e não parar... Esse filme é pura filosofia. Atena. Se o Kurumada não tivesse enfiado as mãos nesse filme, seria o maior filme de Saint Seiya da história. Porque é um filme adulto, velho. É um filme adulto. Mas o Kurumada não. Ele quis
ser o japonês que gosta de cartinha, de conteúdo rasinho, bonitinho e luta. Ainda não, Saori. Mesmo que a humanidade seja tola e destinada a ser destruída pelos deuses, Não, eu pensava quero que essa dar ideia era um do golpe. Keiichi. Quê? eu vou acertá-lo, Saori. E isso vai provar que um humano já esteve aqui. Vou elevar o meu cosmo ao infinito! E tem uma explicação, calma aí, ó. A bundinha da Saori. Então, eles estão sem roupa, eles estão num espaço, eles estão sem roupa, porque perante aos deuses humanos, eles têm que ser verdadeiros, não pode estar despidos, não pode estar vestidos com nada, nem com mentiras, nem com roupas. Então, o erro do Apolo foi esse. Os humanos estavam ali despidos de qualquer coisa, entendeu? Só tinha a verdade ali. Ah, o cara... Não, essa ideia do God of War é totalmente platônica... socrática. Humano. Agora vem a frase. Isso aqui é pura filosofia da religião. Quando o coração humano supera os seres divinos, o que os deuses vão perdoar e o que eles vão castigar? Ah, me desculpe. Eu tenho tanto tão falando bonito dessa por cena, aqui. eu tenho tanto Me falando dessa lembra alguma cena. coisa, mesmo achando que eu nunca estive aqui antes. A luz das ondas me faz tão bem. Está tudo bem. Não há ninguém aqui além de mim. Espero que encontre a pessoa que está procurando. Aí vem a Never. Vai tocar a Never inteira? Não. Eu vou falar, foda-se, eu vou falar. A luta do Apolo, ela aconteceu na cabeça do Seiya. Assim, depois que a gente leu tudo, aquela luta aconteceu na cabeça do Seiya. O Apolo apagou a memória da Saori e do Seiya, entendeu? Pra salvar a memória do Seiya, a Saori foi pra cabeça do Seiya, pra memória do Seiya, e por isso que eles estão sem roupa. Porque não tem sabe, eles estão no estado do cosmo. Então só sobrou o cosmo, não tem memória. Aquela hora que o Apolo solta energia, ele apaga a memória de quem tá perto, da Saori, do Seiya, da Marin, do Tema, acho que até da Artemis, entendeu? Mas o que sobrou foi o Cosmo. Foi o Cosmo que golpeou o Apolo. Aí quando volta, isso é depois da luta. Isso é depois da luta. Aquilo é... Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó, o que vai acontecer? Tá tudo claro. Uma coisa, mesmo achando que eu nunca E estive vai aqui clareando. antes. A memória, isso quer dizer o quê? A memória luz dele tá das voltando. ondas Ó aqui me a faz faixa tão aqui no bem. pulso, ó. Vai ficando vermelho, Está ó. tudo bem. Tá vendo, ó? Não há ninguém aqui além de mim. É a memória. Aí você me pergunta, como é que o Seiya achou a Saori? Isso é a questão do amor, dos laços, entendeu? O amor entre eles é tão forte que mesmo sem memória, eles conseguiram se achar. Essa é a explicação. Bonito, Espero né? que encontre a pessoa que está procurando. Aí, tá vendo? A Saori, esse olhar da Saori, tipo assim, é um olhar tipo, nossa, sinto bem em ver você, mas eu não sei quem você é, entendeu? E tipo, meio que o tempo fica parado, sabe? O tempo para. Tanto que esse filme, a visão desse filme é de uma terceira pessoa, entendeu? É de uma terceira pessoa. Mas teve notícias que o diretor do Prólogo do Céu se encontrou com o Kurumada. E provavelmente
no inverno vai sair a temporada final do Next Dimension, né? Eu gosto muito desse filme porque esse filme é muito maduro, é muito adulto, sabe? Vamos ver os comentários aqui, ó. Quando o coração humano supera os seres divinos, o que eles irão perdoar e o que eles irão castigar? Essa é a pergunta, é a melhor do filme todo. Os deuses simplesmente apagaram a memória de Sei em Atena porque não se sentiam dignos de castigar e nem perdoar. Ou seja, ficaram questionando a própria existência como os deuses. Tá vendo? Foi o que aconteceu no filme do Abel. No filme do Abel foi isso. A determinação do Seiya era tão alta, era tão nobre o gesto do Seiya, que quando o Seiya atacou a flecha no Abel, o Abel não se defendeu. Porque na concepção de um deus, ele achava justo o Seiya fazer aquilo contra ele mesmo. Então ele como um deus, como a função dele exige, ele simplesmente concedeu o milagre ao Seiya. Isso é muito louco, isso de Seiya. Nunca fui fã do Seiya, mas esse filme ele brilhou muito. Não, esse filme sim trata o Seiya como deve ser tratado, entendeu? A lei do protagonismo, entendeu? Que é muito fácil você falar assim, pô, o Seiya salva Saori, vai ter o Shiryu, tem o Ikki, entendeu? Tem os Cavaleiros de Ouro. Mas o Seiya, a concepção do Seiya, no meu entendimento, tá? Ela é muito maior. Ela é muito maior. É o quê? É da persistência. É de você não ter talento. É de você vir de um lugar fudido, uma situação fudida, mas a sua percepção que você pode mais, você sempre vai poder mais, entendeu? E você vai conseguir esse mindset, eu gosto desse pensamento, é tão forte que você vai conseguir, entendeu? Pra quem não entendeu, o Apollo apagou as memórias deles, por isso aquele final do Seiya conhecendo Saori. Exatamente, foi o que eu acabei de explicar. Aí, ó, o filme com uma mensagem muito forte. Aí, ó, não só o Seiya, todos os cavaleiros. Então foi isso que aconteceu, entendeu? Todo mundo, quando foi sumindo todo mundo, não foi, tipo assim, o Apollo fala assim, ó, desapareça, mano. Aí ficou tudo claro. Ele apagou a memória de todo mundo envolvido na treta. Ele apagou a memória. Acho que até da Artemis, poucos perceberam, mas você segurou o ataque forte em cima do polo. É a supremacia do macrocosmo. Vamos ver se tem mais algum comentário interessante aqui. O deus mais poderoso do Cavaleiro do Zodíaco. Até agora, né? Isto. O criador da série Kurumada queria isto para a saga de Gêmeos. Se ser Deus é isso, então eu não preciso de vocês! Ah, interessante. Se ser Deus é isso, eu não preciso. Cadê aqui? Ao invés de um espírito possuindo seu corpo, o desejo de se rebelar contra os deuses, mas o estúdio de mangá se meteu, dando a ideia de colocar Saga como a reencarnação de Deus Ares. Kurumada descartou e ficou com um Lemuri, mais pobre no corpo, do Saga, desnascido. Mas vemos os diálogos, atitudes de Saga fomentando guerra sem motivo pelo mundo, culpando os deuses no anime. Confirmado. A única coisa que os deuses não conseguiram derrotar é a esperança. Foi o que eu falei. Muito se falava que Seiya jamais seria derrotada pela própria reencarnação, da esperança, da humanidade. Como se sabe na religião, não mitologia grega, os deuses invejavam os humanos, pois a nossa mortalidade em nossa mortalidade. Nós emitíamos um brilho mais intenso, porém não duradouro em suas existências. Isso tornava a mortalidade muito mais significante que a própria imortalidade de Deus. Caralho! Isso é pica. Sim. Seiya quis dizer que na religião... Ah, foi o que eu falei. Grego, Platão, eu falei? Ó. Sim, Seiya quis dizer que na religião grega sempre quis passar. Os deuses invejam a nós. Esse é o ensinamento básico da religião grega para a humanidade. Por isso que sua cultura permanece até hoje. Sim, foi por isso que Sócrates morreu. Entendeu? Sócrates morreu porque ele foi condenado a corromper os jovens de Atenas, né? Porque ele passava essas ideias... Tipo, era tanta loucura, os deuses gregos era tanta loucura, que ele chegou, ele compilou as loucuras e falou assim, gente, isso aqui não combina mais com a gente. A gente não precisa de Deus, nós trilhamos nosso caminho. Se os deuses não fazem por nós, então a gente não precisa de Deus. Aí ele foi condenado. Se ele desviou do meteoro... Ah, exatamente, essa cena, acho que pouca gente percebeu. O Apolo desviou do meteoro do Seiya. Por que ele desviou? Porque não ficou parado. O Seiya não faleceu. Aí tá vendo? A percepção do filme, né? Como ficou muito subentendido. Ficou extremamente subentendido as coisas. A gente foi ao longo dos anos, lendo entrevistas, lendo filosofia, entendendo que o Apolo fez, aí apagou a memória, porque ele sabia que se apagasse a memória, apagava a esperança, porque a esperança fica perto da memória, entendeu? Porque se você vai ter esperança de alguma coisa, você vai lembrar de alguma coisa que vai te dar essa motivação. Os mais fortes não seriam Zeus, Hades, Poseidon? Apolo aparece, mas aqui ele foi introduzido, né, amigo? Ele foi introduzido
porque iria começar naquela época iria ser introduzido o prólogo do céu, a Batalha do Céu, entendeu? Aí deu toda a confusão, o Kurumada brigou com a Toei, brigou com o diretor, aí o filme ia ter mais de 3 horas, eles cortaram a maioria das tretas, aí depois o Kurumada, ele reescreveu o Next Dimension, né, que seria a próxima dimensão, né? Tá quase 20 anos aí, eu quero me matar, brincadeira, e é isso. Muitos dizem que ele só destruiu o templo de Artemis e a Grécia. Não foi isso não. Aí tá vendo? O Apolo destruiu o universo. Não, ele destruiu a memória. Tá vendo? Afinal de contas, ele matou a Apolo? Não, ele não matou a Apolo. O público de Sansei é foda. Nem um comentário sobre a bunda de Saori. Ah, mano, é que... tem hentai pra isso, né? Acho que aqui acabou, né? Parece o Planalto de Brasília. Eles não estão no templo, da Artemis, eles estão em algum outro lugar. Tá vendo como esse filme é foda? É por isso que eu vou... Aqui, ó. Aqui, vai ter, ó, comentário sobre o final. Vamos ver. Mascarado. Fala, pessoal. Aqui é o Vini. E no último vídeo eu fiz alguns comentários ali sobre o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que tá fazendo quase 20 anos, o Prólogo do Céu, né? 20 anos. E como eu disse naquele vídeo ali, eu gosto de frisar, a ideia dos vídeos aqui não é fazer uma crítica mega séria aos filmes, nem nada do gênero, né? É só um bate-papo descontraído, um bate-papo de bar, assim. Uhum. E do mesmo jeito vocês fazem os comentários de vocês ali, a gente troca essa ideia aí, que eu acho que fecha o ciclo e fica algo bem legal. E como tiveram naquele vídeo comentários muito legais, na verdade os comentários estão melhores que o vídeo em si, eu decidi trazer os comentários aqui para complementar aquele vídeo. Por que então ela não fez isso antes? Por que ela só deixou pra curar ele lá no final do filme, né? Porque o Seiya tava em coma ali, na cadeira de rodas, né? Então se ela podia ter criado... A gente não sabe quanto tempo ele tava, né? Também ali em coma. A gente não sabe quanto tempo se passou depois da... Então, aí que veio o Next Dimension, entendeu? Tem uma explicação por que ela não fez isso antes, que vai ter agora, entendeu? Se o Kurumada... seguir a mesma ideia do filme, entendeu? Tem uma explicação, eu não vou falar, entendeu? Porque é novo, a maioria não leu, eu não vou falar, mas tem uma explicação. Da saga do Hades, né? Mas por que ela não curou ele desde o começo, né? Por que ela manteve ele ali amaldiçoado? E aí aqui foi muito legal que o Bruno deu várias explicações e ele disse aqui, a Saori não queria que o Seiya voltasse a lutar, então ela queria poupar ele, então ela achou que seria melhor ele ficar ali na cadeira de roda, os dois isolados, provavelmente ela cuidando dele, do que ela curar ele e surgisse uma nova ameaça, um novo deus, e ele novamente se sacrificasse ou acabasse morrendo, né? Essa seria a explicação. E pra fechar essa parte, tem esse último comentário do Bruno aqui que eu achei bem legal e fechou bem esse assunto. O que curou a maldição do Hades, o Seiya não conseguia levar o Cosmo como ele queria e também sentia dores, foi o báculo da Athena, que foi o que a gente viu no final do filme. Já a questão dele acordar do coma, creio que o que o acordou foi pelo fato de ele ter sentido que tanto a Saori quanto a Terra, a humanidade, estava correndo perigo. Pra mim, fechou. Isso... eu tô em cima. Eu não sei se essa teoria não é oficial, tá? Mas eu meio que concordo com ela, entendeu? Eu meio que concordo, porque isso é igual o Ikki fala no filme, né? Vocês não são mais cavaleiros de Atena. A Atena renegou vocês. Aí que fala, Atena gostando ou não, nós somos cavaleiros de Atena. É isso que nós somos. Ela gostando ou não, entendeu? Eu meio que concordo com isso, que o Seiya, ele acordou, entendeu? Mas teve uma ajuda. Ou foi da Artemis, ou foi... alguém ajudou, entendeu? Mas que teve ajuda, teve. Ele não ia acordar sozinho. Mas isso pode ser levado em consideração, sim, pode, concordo. Fechou toda essa explicação aí. Aceito. Acho que fechou bem esse assunto. Aceito. Outro comentário muito bom foi esse aqui do El Hiro. Ainda tem coisas que me desagradam, como os outros cavaleiros do nada ficarem contra o Seiya. Quando o Seiya desperta do coma, né? Ele vai até o santuário tá inundado ali, o santuário tá bem bonito no filme, eu comentei isso no outro vídeo. Verdade. E dá pra ver que o santuário ele foi abandonado. E aí o Jabu, o Ichi e a China, eles chegam confrontando o Seiya, né? Dizendo que ali não é mais o santuário da Atena, que a Atena abandonou a Terra. Então parece que eles, né, trocaram a lealdade deles, né? Agora são leais a Artemis. Não é. Sabe por que o Jabu,
o Nietzsche e a China atacaram o Seiya, eles precisavam fazer o Seiya chegar até Atena. Eles precisavam relembrar o Seiya, entendeu? Eles precisavam relembrar o Seiya de como ele deve usar o cosmo dele, entendeu? Ele precisava disso. Ele tava muito tempo parado, entendeu? Então eles precisavam manter as aparências pra fazer chegar, porque se descobrem o plano, aí já era, velho. Aí a Artemis mandaria o... Ela mesma ia fazer, entendeu? As coisas. Isso eu não concordo. Porque assim, eles não trocaram a lealdade. Eles fizeram o que deveria ter sido feito, entendeu? É isso. Então isso não tem muito uma É hora de explicação, Atena. realmente. Aí entra naquela questão de. Parece que faltam pequenas cenas nesse filme em alguns momentos, sabe? Parece que falta, não, falta um monte. O filme era pra ter 3 horas, meu. Eu rezo porque esse filme seja lançado ele inteiro. Tem essa versão aqui, é a reduzida. Se fosse lançada inteira, ia ser lindo. Puta, meio-dia no começo da Parece que programação. talvez esse filme tenha sido picotado pra caber no tempo que eles queriam ali, de 1h20, ó. sabe? Tem pequenas cenas que eu sinto que fazem extremamente. Hoje em dia, esse filme 3 horas, mano, ia explodir, velho. Fazem muita falta nesse filme que deixariam ele muito mais redondo. É. Né? E essa é uma das cenas que o El Hiro comentou aqui. Terminando o comentário dele, e o final em aberto, que é, pra mim, pareceu que o Apollo resetou a realidade e só alterou as memórias deles. Apollo como vilão é incrível, a imponência, a indiferença deles com os humanos e até com as irmãs é absurdo. Nem o Madara e nem o Ryzen se comparam a ele e a ameaça que ele representa. Muito bom o comentário aí. Último comentário que eu quero destacar, esse comentário do Bruno aqui, que pra mim fecha tudo com chave de ouro aqui. Muito, muito bom esse comentário mesmo. No final do filme, o Seiya levou o Cosmo ao máximo, ainda peladão, vestiu a armadura versão 4 e depois atacou e feriu Apollo. A supremacia do Apollo macrocosmo. reconheceu o valor dos humanos por ter conseguido golpeá-lo e decidiu perdoar, entre aspas, Atena e os cavaleiros, mas ainda assim os castigaram. Os deuses não destruiriam ou dominariam mais a Terra, mas os humanos, ou pelo menos Seiya, Saori e os outros, perderiam suas memórias, principalmente de quando foram capazes de derrotar e ferir seres divinos. Assim, os deuses recuperariam um pouco do seu ego, como também os cavaleiros perderiam todo o elo de amizade que eles formaram durante as batalhas. Essa parte aí deles perderem as memórias e não lembrarem mais um dos outros, essa pra mim é a parte mais melancólica desse final, dessa interpretação do final. Eu aceito, entendeu? Mas eu acho que não é isso. Eu aceito, mas acho que... Por que eu acho que não é isso? Porque na minha concepção, tá? Quem apagou as memórias deles não foi o Apollo. Não foi o Apollo. Foi uma outra pessoa. Foi um outro deus. Entendeu? E na minha concepção, tá? Depois de muito tempo, na minha concepção, é o Cronos. Quem apagou as memórias deles foi o Cronos. Não foi o Apollo. O Cronos, ele interviu na luta, na minha concepção, tá? Porque se você for ler o Next Dimension, onde eles estão e onde tá a luta acontecendo contra Apollo e contra Artemis, é meio que onde o Cronos reside, tá ligado? Eles não lembrarem mais do elo que eles tinham de amizade. Isso pra mim é o que torna o final mais melancólico. É muito melancólico. Seguindo o comentário, apesar de terem perdido as suas memórias, os cavaleiros finalmente terão uma vida normal e a paz reinará na Terra. Bem, pelo menos no sentido de não haver mais guerras santas. Esse então seria o fim de toda a saga, mas claro que com certeza... Na continuação, os deuses não iriam cumprir a promessa, o acordo deles, sim iriam voltar a atacar a Terra e a humanidade, e os cavaleiros iriam conseguir recuperar as memórias. Isso a gente já é estipulando aí o que poderia ser uma continuação. Mas mesmo não tendo a continuação, eu acho que, né, com essa explicação do final ali bem fechadinho, o filme acaba tendo um final fechado, assim, fechando um ciclo, mas ainda Não, é assim, ó, se você for ver o filme de trás pra frente, entendeu? Você vai entender a situação bem melhor, entendeu? Você vai entender que o Seiya perdeu a memória e foi recuperando ao longo do tempo, mas não foi, pra mim não foi o Apollo que apagou a memória, e sim foi o Cronos, entendeu? Agora, como a Saori conseguiu reverter a maldição do Hades, entendeu? No Next Dimension, acho que vai explicar isso agora, entendeu? Tanto que tem até o 13º Cavaleiro, né? O Asclepio, né? Então, acho que o Asclepio, como todo mundo sabe, né? Na mitologia, ele curou todo mundo. Então, pode ser que ele cure o Seiya. Pode ser, entendeu? Só uma suposição, não tô afirmando nada, porque não saiu nada ainda. Mas é isso. Deixa eu pensar aqui uma outra coisa que ele falou. Aqui, ó.
apesar de ter perdido suas memórias, finalmente terão uma vida normal. Isso não adianta, eles... Foi aquilo que o Ikki falou, meu, a gente pode perder a memória, a Saori pode rejeitar a gente, nós somos Cavaleiros de Atena, velho. A gente vai ser sempre Cavaleiro de Atena, gostando ou não, tendo memória ou não, entendeu? Aí, ó, os Cavaleiros conseguiam recuperar as memórias dele. Seria interessante os Cavaleiros se mobilizar pra recuperar essa memória e jogar no Seiya, entendeu? Aí vem a supremacia do macrocosmo, né? Que a gente já falou sobre isso aqui. Que seria o cosmo além do cosmo. Quero levantar o ponto que o final, ele ainda pra mim me parece no filme, né? Sem a explicação. Meio desorganizado. Por quê? Porque a gente tem uma cena final, pós-crédito, do Seiya vestindo a armadura, né, e ferindo o Apollo. Mas essa cena tá no pós-crédito. Ou seja, tu assiste essa cena depois que tu assistiu a cena deles perdendo as memórias. Então parece que essa cena dele ferindo o Apollo não tá encaixada na hora certa, sabe? Errado, interpretou errado. Eu vou te explicar. Sabe por que aparece aquela cena? É o resquício da memória do Seiya. Quem apagou a memória deles, não apagou por completo. Ficou um fragmento de cosmo, alguma coisinha, entendeu? Que fez lembrar o Seiya, assim, na concepção de quem tá vendo. Lembrou que um humano feriu um deus. É isso, essa que é a questão do filme, entendeu? Ficou um pedaço de memória. Essa é a ponte pro outro filme. Sabe? Se eles tivessem trocado, não. Se a cena deles sem memória fosse a pós-crédito e a cena do Seiya vestindo a armadura e ferindo o Apollo fosse a cena final, então a gente assistiria a cena do Seiya vestindo a armadura e ferindo o Apollo e terminaria o filme. Não. Passaria os créditos e aí a gente teria a cena dele sem memória. Não, aí perderia o contexto, entendeu? Aí revelaria o quê? Se isso fosse verdade, o Apollo seria realmente apagado as memórias. Pra mim não foi, entendeu? E também não linkaria o que o estúdio queria, que era por uma próxima fase, entendeu? O Seiya golpeando o Apollo usando não é nem a V4, pra mim é a V2 Divina, é a armadura do anjo lá. Essa cena, depois da música, depois de tudo, é o resquício de memória que ficou, que é isso que vai linkar para as outras coisas, entendeu? Linkaria. Aí, pra mim, faria um pouquinho mais de sentido, porque as cenas, elas estão embaralhadas. Outro detalhe que eu quero levantar é que se vocês prestarem atenção na cena que o Seiya veste a armadura e fere o Apollo, a cena tá sem fundo todo escuro. Dá a impressão que a cena, não sei, dá a impressão que a cena ou ela não foi finalizada, ou a cena meio que fizeram ela... faltou uma cena aí, coloca uma cena dele... Não sei, pra mim essa cena tem cara de cena feita ou depois... Não, é o resquício de memória. Quando você pega vou falar um negócio... Pega uma memória extremamente antiga sua. Você não vai ver ela completa, você vai ver fragmentos de memória, entendeu? Vai ter flash... Vai lembrar cheiro, alguma coisa. Você não vai lembrar de tudo, mas você vai lembrar de alguma coisa, entendeu? É a mesma coisa aqui. Isso, sabe? Ou cena que... porque o Seiya, na cena, ele se movimenta meio estranho, não tem fundo, a cena é meio parada. Parece que foi uma cena que eles colocaram nos 45 do segundo tempo, porque eles sentiram que tava faltando alguma coisa. Essa cena me passa essa impressão. Eu acho que não, Então eu acho que entra também naquilo que eu frisei em outras partes, que é... Esse filme, ele é muito legal, ele tem toda essa ideia pra gente discutir, mas em alguns momentos parece que faltam pequenas cenas que complementam ele. A luta do Shiryu, Yoga e o Odisseu lá, meu, porra, foi ridículo o bagulho, entendeu? Ele deixa ele um pouquinho mais redondo. É que teve muita treta esse filme, né, a ser feito, tinha muita treta, entendeu? Tinha muita treta. A continuação verdadeira de CDC, de Cavaleiros do Zodíaco. O que é Saint Seiya Next Dimension? A continuação verdadeira de Saint Seiya é o Next Dimension, tá ligado? Não tem muito o que fazer. É isso. O Next Dimension é pra dar é um reboot da ideia original, né? Então tá, aí falei pra caralho sobre esse assunto porque eu gosto. Eu desenrolo mesmo, tô nem aí. Tem muita coisa sobre o final de Next. Dá muita... Pra finalizar esse assunto do final do Next Dimension, tá? Do Prólogo do Céu. Quem apagou as memórias do Seiya e de todo mundo ali não foi o Apollo. Não foi o Apollo. O final não foi desorganizado. Colocaram o Seiya com a V4 lá, de propósito, comercialmente, né? Mas colocaram ele golpeando o Apollo pra mostrar
um fragmento de memória pra ligar ele a uma outra coisa pra provar que o Seiya golpeou um ser divino, entendeu? E o foco é esse. O foco seria na recuperação da memória. Primeiro foi a recuperação da saúde, da esperança, depois foi da memória. Que aí será introduzidos os 12 deuses, né? Que não são mais 12, né? São 12, mais um morreu, né? Que seria o Hades, né? É uma boa fase de Saint Seiya que tá rolando. Tá tendo episódio G, tá tendo o Rise of Poseidon, tá tendo aquele Darkwing, que é do Radamantes. Que mais? Tá tendo o Next Dimension, né? Que parou, mas tava rolando. Que mais? Ah, teve o Lost Canvas, né? Os Gaiden. Teve Santia Show. Tá tendo muita coisa de Saint Seiya. Eu espero de verdade que tenha algo maduro, igual o Prólogo do Céu, que tenha questões filosóficas, questões que façam a gente pensar. Ah, são coisas para velhos. Igual nós, entendeu? Eu gosto de pensar nessas coisas. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!